Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia do Questões da Vida Real. Nosso assunto de hoje é a igreja e alguns temas que nós precisamos abordar para enfrentar esse novo século que está entrando, tá bom? Se você gostar deste vídeo, no final deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho para você ficar sabendo quando eu postar um novo vídeo. E esse assunto igreja vai estar numa playlist no meu canal. Entre e procure essa playlist chamada Igreja, tá bom? Então vamos lá. No último vídeo que eu postei, nós começamos a ver alguns assuntos que precisaria ser falado na igreja, como ideologia de gênero, a questão das crianças, né, que não são consideradas como bebês e devem ser retiradas do ventre, né? O YouTube não gosta do nome real disso aí. Mas a verdade é que nós precisamos questionar e falar sobre esses assuntos para encontrarmos uma forma de ajudar as pessoas que virão nos procurar. Preparar os pastores de almas, homens e mulheres que foram chamados por Deus para serem pescadores de homens. Nós precisamos conversar com ele sobre isso abertamente. Precisamos levar em conta que o século XXI trouxe uma leva, uma nova geração acostumada com a tecnologia, com as mídias sociais. A igreja começou a questionar e a participar da política. Nós precisamos rever isso. Precisamos entender que estamos num mundo em que eu não vou dizer, eu vou usar o termo seguinte, a educação brasileira, ela em sua maioria, os componentes da educação brasileira, os professores, tanto da educação infantil até a faculdade, são pessoas que têm uma ideia própria, né, de um grupo determinado, que colocaram na cabeça que abaixo a família, abaixo a vida, abaixo a identidade sexual das pessoas e que tem que ser da forma que eles ensinam, né? Nós precisamos rever isso dentro das nossas igrejas, fingir que embora sejamos peregrinos, nós somos cidadãos normais de municípios, de estados e de uma federação. Nós precisamos começar a entender que integramos uma sociedade completa. Então, a Igreja Evangélica do Brasil do século XXI precisa rever essa situação. Nós participamos de um mundo. Não adianta ser só um cristão dentro da igreja, falar para todo mundo, olha, eu sou de igreja tal, eu sou de igreja tal, mas simplesmente ser um alienado sobre a realidade do mundo em que nós vivemos. Então, olha só a quantidade de assuntos que precisam ser discutidos. Eu já falei disso em outro vídeo. A ideologia de gênero vai ter que ser trabalhada porque as nossas crianças só vão uma vez por semana à igreja. E olha, a pandemia mudou isso. Até as nossas crianças foram retiradas das igrejas. Então, elas estão 100% à mercê de pessoas que não são cristãs e que estão incutindo coisas na mente delas de que elas não têm uma identidade sexual, de que elas não têm uma identidade nacional, de que elas não têm uma identidade hereditária familiar. Estão arrancando isso dessas pessoas, dessas crianças, e fazendo com que elas acreditem que elas, no final das contas, fazendo com que ela acredite que Deus não existe, tirando Deus da sua realidade. Então, é com isso que nós estamos lidando a partir de agora. O nosso comportamento na pandemia também evidenciou uma necessidade de nós
revermos até onde estamos dispostos a ir para manter as portas das igrejas abertas, e a liberdade de culto e a liberdade religiosa. Isso também precisa ser identificado, questionado, trabalhado, e isso precisa ser visto nas regiões, tá? Nas 5 grandes regiões do país. Os estados dessas regiões, os líderes evangélicos vão precisar ver isso e não ficar apenas nas cidades, nos grandes centros urbanos. Isso precisa ser trabalhado no interior, porque as mídias sociais chegaram ao interior, a internet é uma realidade que precisa ser encarada, não existe nada mais escondido, as pessoas muitas vezes não sabem como se portar sobre determinada situação porque não têm orientação de seus líderes, de seus pastores. E com o advento do G12, eu quero deixar bem claro, eu não sou contra o G12, eu estou dizendo que com a vinda do G12, do grupo dos 12, com a forma de administrar através do G12, pessoas que nunca foram chamadas para o pastoreio de almas, não foram chamadas por Deus, não tem aquela convicção, né, de vida eterna para a pregação do evangelho para outras almas, né, não tem um id de Jesus. Elas estão sendo postas em locais de liderança, e elas estão transtornando a si mesmas e aos outros. Pessoas que se transformaram em pequenos ditadores, em pequenos manipuladores. E o pior é que os líderes oficiais, os pastores que realmente foram chamados para ocupar o lugar, para pôr a mão no arado e não olhar para trás, e simplesmente não estão prestando atenção nessa realidade. Isso precisa ser discutido, porque o século XXI chegou, a igreja mudou, tá? Já entrou modificada em muitos aspectos, e a pandemia piorou a situação. Então nós temos a ideologia de gênero, que é para arrancar das crianças, dos jovens, dos adolescentes, a sua identidade sexual. A igreja não está trabalhando isso de uma forma clara, sabe? Não adianta, hoje em dia a situação chegou, a doutrinação chegou ao ponto de questionarem se a Bíblia é a verdade, se o livro que nós usamos como palavra de Deus realmente é a palavra de Deus. Não, isso foi homens no passado que criaram, e eles já mudaram tanto, e põe um monte de coisa. Então, a tecnologia, através das mídias sociais, internet, é uma realidade, precisa ser encarado, porque nós temos problemas de pessoas que são viciadas nas mídias. A transexualidade, que é e eu não estou falando apenas do homossexualismo, eu estou falando das pessoas que fazem a transição de sexo, né, arranca o seu sexo, órgão genital masculino, transformar num feminino. Essas pessoas, elas chegaram, elas estão aqui e vieram para ficar. E elas se converterão ao Senhor Jesus Cristo. Então, como a igreja vai lidar com essa situação? E isso já estava acontecendo na década de 90, mas era um tabu comentar sobre esse assunto. Aqui não é a questão de certo ou errado, aqui é a questão de como vai lidar com essas pessoas, porque elas virão com uma bagagem de tal forma, algumas extremamente machucadas. Como vai ser o trabalho disso? Como lidar com a aceitação dessas pessoas? Os distúrbios e transtornos, né? Eu agora com 50 anos descobri que sou descálculica, ou seja, eu tenho descalculia. Então, a igreja nunca parou para prestar atenção que os adultos, os jovens, os adolescentes, as crianças dos seus rebanhos tinham transtornos de aprendizagem, que geralmente só falam que crianças têm, mas adultos crescem, e a maioria dos adultos, né, vieram
para as igrejas, e a maioria tinha algum tipo, hoje se sabe disso. Eu tenho uma playlist que só fala sobre descalculia, tá, gente? Então, e fala sobre essas questões dos transtornos. Isso vai ter que precisar ser revisto, porque existimos, tá? Existimos. Mais de 50% da população brasileira, 50 a 70% da população brasileira tem algum tipo de transtorno, déficit de aprendizagem, descalculia, dislexia e assim por diante. Ou alguns com 2 ou mais distúrbios. Autismo, isso vai ter que ser conversado, porque nós sempre ouvimos falar dos cegos, né? Dos surdos. Então, se introduziu Libras na igreja, mas e as outras? Eles existem, são reais, né? Outra coisa que precisa ser falada é sobre o empoderamento feminino. A Agenda 2030, ela tem em uma das suas 17 diretrizes essa questão do empoderamento da mulher e da menina. Pouco se fala. Basicamente, você quase não vai achar em nenhuma área que fale sobre isso, sobre o empoderamento masculino. Como é que a igreja vai lidar com essa maciça, como é que eu posso falar? Endeusamento do papel feminino, em detrimento do masculino, indo completamente contra a palavra de Deus. Vai chegar vai chegar um momento que vai haver uma guerra de sexo dentro da igreja. Então, se isso não for conversado agora, vamos ter problemas, como já estamos tendo em muitos casais, e a coisa está séria, precisa ser falado sobre isso. Casamento. A quantidade de divorciados, de viúvos e de solteiros adultos, e eu falo solteiros adultos a partir de 30 anos, tá? Viúvos, que estão na igreja, como lidar com isso, como trabalhar com essas pessoas, o que dizer para elas, sabe? Não adianta a gente tentar falar assim, olha, você tem que casar com uma pessoa que tenha temor do Senhor. Nós precisamos conversar sobre esse assunto, porque são pessoas vivenciadas. Uma pessoa de 60 anos se converte, tem toda uma vida e de repente vão colocar regras de uma realidade que está fora. Como trabalhar isso? Isso precisa ser falado, isso precisa ser conversado com muita intensidade. E a questão de filhos. Muitos filhos com problemas. E problemas emocionais graves. A violência doméstica, famílias disfuncionais, isso precisa ser trabalhado. E isso eu estou falando a grosso modo porque está faltando falar sobre como em Cristo vamos trabalhar isso em todo o país. Então, mais questionamentos ainda. E minha intenção é trazer isso à luz. Eu espero de coração que haja alguém que ouça, porque só assim nós vamos poder criar uma nova geração, um legado eclesiástico forte, sabe? A igreja será mais forte do que nunca foi antes para cumprirmos o ID, pois o Brasil tem a promessa de ser um celeiro de missionários ao redor do mundo. Só que se nós continuarmos do jeito que estamos, essa profecia não se cumprirá. Ela demorará a se cumprir. Ok? Você gostou desse vídeo? Deixe um like, não esqueça do sininho, tá bom? E faça a sua inscrição. Beijo, Deus abençoe você.